Bom dia, boa tarde, boa noite, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui para mais uma aula da nossa disciplina de instalações elétricas prediais. Essa que é a nosso primeiro encontro EAD, né? Encontro EAD 1, 2, 3 e 4. No bloco anterior, nós traçamos um panorama geral sobre o que esperar da nossa disciplina. E nesse momento agora a gente vai começar o nosso conteúdo propriamente dito, tá? Ou seja, o conteúdo introdutório da nossa disciplina propriamente dita, tá? Então vamos lá, pessoal. Então nessa aula de hoje, nessa sequência da aula de hoje, nós vamos basicamente revisar alguns conteúdos básicos sobre eletricidade e dentre esses conteúdos de revisão inicial que nós teremos na disciplina, nós vamos falar inicialmente a respeito da composição da matéria e aí, através do conhecimento adquirido sobre a composição da matéria, identificar, né, por que alguns corpos, né, são bons condutores e outros corpos são maus condutores de eletricidade, tá? Bom, pessoal, antes de mais nada, eu sempre gosto, né, de fazer um breve histórico da evolução da, da eletricidade, né, e das novas tecnologias que utilizam a eletricidade nas nossas vidas, né? Então, se nós formos observar, a gente está cercado de uma infinidade de aparelhos, né? A gente vive num mundo totalmente conectado, que dependem completamente da eletricidade, né? E do magnetismo, ou seja, do eletromagnetismo. Então, são computadores, TVs, rádios, motores, aceleradores de partículas, de alta energia, entre outros. Qual dispositivo que está faltando aqui? Muitos outros. Tem muitos outros que utilizam a energia elétrica, mas talvez o principal deles, né, que vocês citariam, é o smartphone. Né? Então a gente vive num mundo totalmente conectado e a gente tem uma alta dependência de energia. Se essa aula fosse presencial, nesse momento eu ia fazer a seguinte pergunta para vocês: se algum de vocês conseguiria passar um dia sem energia elétrica, tá? É óbvio que sim, né? Afinal de contas, antes da existência da energia elétrica já existia a humanidade, então é possível você viver sem energia elétrica. Porém, nos dias de hoje, se vocês forem analisar e pensar, vocês vão perceber que tudo que vocês utilizam, fazem, usam, depende de energia elétrica. A roupa que você utiliza foi manufaturada com energia elétrica. O alimento que você come, a menos que você tenha plantado e colhido ele aí no fundo da sua casa, no seu quintal, ele foi beneficiado também utilizando máquinas que usam energia elétrica. Os equipamentos eletroeletrônicos, naturalmente. Então, tudo que a gente tem e utiliza, pessoal, graças à energia elétrica. Então, isso é só para deixar isso bem destacado para vocês. Bom, pessoal, aqui nesse breve histórico, né? Então, só para vocês terem uma ideia de como foi essa evolução da eletricidade e do magnetismo ao longo dos tempos. Então, a gente poderia datar mais ou menos de 2000 a.C., né? Alguns documentos chineses já surgiram, né? E sugerem que o magnetismo ele já era conhecido nessa época. Então, os chineses já estavam começando a estudar e dominar o magnetismo. Por volta de 700 a.C., os gregos também, que foram grandes estudiosos, eles também já estudavam os fenômenos elétricos e magnéticos. Um dos principais deles foi a descoberta do âmbar, né? E perceber que esse âmbar, quando friccionava, atraía pedaços de palha ou pena. Então, já foi um dos primeiros pontos aí. A existência das forças magnéticas, né? Elas foram basicamente encontradas através dessa pedra natural chamada de magnetita, e perceberam que essa magnetita ela atraía, né, ou era atraída por materiais do tipo ferroso, no caso o ferro. Depois se descobriu, né, que era qualquer tipo de material metálico, mas naquela época o ferro era o mais popular.
E aí, por esse motivo, né, pessoal, o termo elétrico vem da palavra grega para o âmbar, que é eletro, e o termo magnético, que envolve, né, essa história aqui da magnetita, tem esse nome, né, devido à região onde ela foi descoberta. Né? Essa magnetita foi descoberta na Magnésia, que é uma região costeira da Turquia. Tá? E aí, graças a isso, né, ficou essa palavra eletromagnético, tá? Que são todos os fenômenos de eletricidade e magnetismo que hoje em dia estão presentes em todas as áreas da nossa vida. Seguindo aqui então nesse nosso histórico, né, o inglês William Gilbert ele descobriu que a eletrificação ela não estava limitada simplesmente ao âmbar, tá? Mas que era um fenômeno natural, ou seja, se você pegasse qualquer tipo de material e friccionasse, ele poderia adquirir propriedades de atração ou repulsão de materiais. Em 1785, Charles Coulomb fez uma importante descoberta, que foi a lei de Coulomb, ou lei do inverso do quadrado para a força eletrostática. Então foi uma contribuição muito grande, fora outras, né, que ele também fez. O Christian Ørsted, ele descobriu que a ligação entre a eletricidade e o magnetismo existia. Ele percebeu que uma corrente elétrica que passava através de um fio, ela era capaz de mudar a direção de uma agulha de bússola. E isso aí foi uma descoberta assim por um acaso. Ele estava lá fazendo algumas pesquisas, alguns experimentos no laboratório com eletricidade, e quando ele aproximava a bússola daqueles condutores, ele via que a bússola mudava sua indicação. Ou seja, a partir do momento que se conhece e sabe que a bússola ela é afetada por um campo magnético, se ela estava mudando de direção, que queria dizer que provavelmente ali estava se manifestando um fenômeno magnético. Ørsted, né, na sequência dele, nós tivemos o Michael Faraday, também fez excelentes contribuições na área da eletricidade e do magnetismo. Tá? Entre elas, a gente pode destacar a famosa lei de Faraday, tá? Que é a lei na qual foi descoberto, né, os preceitos para o famoso campo magnético girante, né, ou rotação eletromagnética, que basicamente deu início aos fundamentos para a criação, né, e a difusão do motor elétrico. Tá? É importante ressaltar que, contemporâneo ao Faraday, nós tivemos o André-Marie Ampère. Tá? E o André-Marie Ampère, ele também desenvolveu ótimas, excelentes pesquisas envolvendo a parte de eletricidade, a parte da corrente elétrica. Foram várias descobertas, entre elas a lei de Ampère, tá? Além de descobrir também que as leis que regem a atração e repulsão das correntes elétricas. O Joseph Henry, ele também fez várias contribuições na área da eletricidade e do magnetismo. Ele também foi contemporâneo de Ampère e do Faraday. E aí tem uma história interessante. As pesquisas do Henry eram exatamente as mesmas que o Faraday estava desenvolvendo. Porém, o Faraday conseguiu concluir o seu trabalho e publicar o seu trabalho antes do Henry. Tá? E aí, assim como acontece hoje em dia, aquele que publica primeiro ele passa a ser o dono, né, da criação, né, daquele elemento. Porém, o Henry, ele, já que ele perdeu a corrida para o Faraday, ele continuou pesquisando e ele deu sequência às contribuições de Faraday e fez várias contribuições na parte de indução eletromagnética, né, que é a famosa autoindução e indutância mútua de campos magnéticos. Tá? Maxwell foi um cara muito importante também no século XIX já, onde ele percebeu o seguinte: ele viu que tinha vários pesquisadores pesquisando a parte de eletricidade, a parte do magnetismo, porém as equações matemáticas e físicas, principalmente, elas não conversavam entre si.
Então eram equações importantes, porém elas não tinham correlação entre si. E aí ele propôs uma série de equações que correlacionavam-se entre si, e elas foram desenvolvidas a partir daquelas equações previamente existentes, né? A esse conjunto de equações ele deu o nome de equações de Maxwell. E até hoje as equações de Maxwell são a base, né, para os estudos envolvendo a eletricidade e o eletromagnetismo. Podemos destacar também o Hertz. Tá? O Hertz ele fez ótimas contribuições, entre elas contribuições envolvendo a questão das ondas eletromagnéticas. Ele percebeu que o eletromagnetismo ele tinha um comportamento na forma de ondas, né? E aí ele estabeleceu várias características relativas a isso, né? Por exemplo, a frequência, né? Ele descobriu que essas ondas tinham uma frequência, né? E em homenagem a ele, a unidade de frequência é Hertz. Tivemos também o Tesla, né? Bastante conhecido, considerado como o pai da corrente alternada, né? Um dos mais importantes pesquisadores. Ele foi o principal entusiasta e idealizador da corrente alternada e um dos principais contribuintes, né, para que posteriormente ocorresse a nossa Revolução Industrial. E ele foi um personagem muito importante, rivalizando com outro cara importante, né, que o nome não está aqui, mas foi muito importante também, que é o Thomas Edison, que é considerado o pai da corrente contínua. Então, se o Tesla é o pai da corrente alternada, o Edison ele é o pai da corrente contínua e ele é o principal responsável por nós termos eletricidade hoje em todas as casas, né? Até então, a eletricidade era algo assim raríssimo, disponível apenas em campo industrial, em locais apropriados, em comércio, mas não era algo popular. Tá? Então, o Edison foi capaz de tornar a eletricidade popular, além de diversos outros experimentos que tanto ele quanto Tesla fez, né? E aí tem, né, o que eles chamam de guerra das correntes, né? A guerra da corrente alternada versus a corrente contínua. Tem um vídeo no YouTube muito interessante que chama História da Eletricidade, a Era da Invenção. Recomendo que vocês assistam, tá? Um vídeo bem bacana. E ele traz esse histórico justamente da guerra entre a corrente alternada de Tesla versus a corrente contínua de Edison. Aqui outros nomes também tão importantes quanto o Alessandro Volta, né? Ele criou o primeiro equipamento destinado às medições, né? Ele preocupava muito em como fazer a medição de algo que não se vê, mas que existe, que é a eletricidade. Luigi Galvani, né, desenvolveu o primeiro galvanômetro. O Simon Ohm, né, ele trabalhou muitas as questões, né, envolvendo as perdas produzidas pela corrente elétrica. O Joule também, James Joule, também estudou muito as perdas, não só as perdas elétricas, mas também as perdas envolvendo a parte magnética do circuito. Então foram importantes personagens, ok? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês até aqui e eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá!